Rola mesmo? Toda vez eu esqueço. Ah, eu lembrei, movimento variado, né? Nos canais aula 8. Obrigado, Mário. A gente ficou aqui. Beleza? Isto. Show, né? Isto. Bom, vamos lá. Ai, ai. Variação de carga específica, tá? Então, a gente, hoje, o que que nós vamos fazer, tá? Nós vamos estar analisando, tá? A carga específica em um gráfico, que é justamente este gráfico. A gente vai entender como é que aconteceu essa produção desse gráfico, tá bom? E, e explicando cada conceito, tá? Vamos lá. O que ele diz? Para uma vazão constante, pode-se traçar curva de variação de carga específica, tá? Alguém lembra o que é carga específica? Carga específica é igual a... Alguém lembra? Alguém lembra? A altura da lâmina d'água mais a energia cinética, né? Velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Tá bom? Isso daqui que é carga específica, tá? Carga específica. Então, é a altura da lâmina d'água, né? Do fundo do canal até o nível d'água, mais a energia cinética do fluido, tá? Então, o que ele diz? Que essa curva, ela pode variar. Essa curva, essa carga específica, ela pode ser variável. Então, pode ser traçar a curva da variação da carga específica. Então, isso daqui vai variar. Isso porque, em função da profundidade, ou seja, se a gente variar a minha profundidade, vai acontecer a variação da carga específica. Então, este gráfico aqui, tá vendo este gráfico aqui, ó? Existe as profundidades, ó, profundidade, tá bom? As profundidades e aqui a carga específica, ó, tá? A carga específica dada em metros. E olha só aqui a fórmula. A fórmula é carga específica, altura da lâmina d'água, mais a energia cinética. Então, a gente vai avaliar a variação da carga específica em relação à profundidade, tá? O que mais aqui? Considerada a variável. Então, aqui vai variar minha altura da lâmina d'água, consequentemente, vai variar também minha carga específica. Tá? O que mais aqui? Assim, por exemplo, considerando-se o caso de um canal de seção retangular. Então, ele vai considerar um canal de seção retangular de
Largura de quanto que ele está dizendo aí? Uma largura de 3 metros, né, de largura. O que mais? Conduzindo, então aqui tem uma vazão que é constante de 4,5 metros por segundo, que ela é constante. É a única coisa que não vai mudar, né? O que ele diz? Conduzindo de água. Encontra-se os valores. Então, o que ele vai acontecer? Para esse tipo de dado, um canal retangular, né? Aqui, essa altura aqui, ela é o quê? Ela é y, né? A altura da lâmina d'água. Isso daqui vai ser variável, então ele vai variar, tá? Conduzindo, encontra-se os valores de y, né? Que é a altura da lâmina d'água, e da carga específica, que se acham no slide a seguir, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos slides aqui. Os valores da altura da lâmina d'água e da carga específica mostrados nesse quadro, que é no quadro ali, quando representados graficamente, dão uma curva típica ilustrada. Então, o que acontece aqui, ó, tá? Se a gente adotar uma altura da lâmina d'água com HY igual a 0,30, então, olha só, eu tenho minha seção retangular, eu tenho minha altura da lâmina d'água, que é de 0,30, né? A largura aqui de quanto? Uma largura de 3 metros, né? Vamos lá, vamos verificar quanto que é a velocidade. Bom, eu tenho que minha vazão é igual a velocidade vezes área, tá? Então, ó, minha vazão é de quanto? A vazão é constante, de 4,5, né? Ó, 4,5 é constante. 4,5. Minha velocidade é de quanto aqui, minha velocidade? Então, eu quero saber determinar minha velocidade. Então, velocidade vezes a área. A área eu sei, né? 3 vezes 0,3, né? Que dá 0,9. 0,9. Para encontrar a velocidade, eu vou dividir 4,5 dividido por 0,9, que vai dar quanto minha velocidade? Vai dar 5 metros por segundo, tá? Isso, vai dar 5 metros por segundo, exatamente. Então, olha só, encontrei a minha velocidade, tá? Mas agora eu não quero só a velocidade, agora eu quero calcular a energia cinética. Então, vamos calcular a minha energia cinética. Então, se eu colocar 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes a 9,81, eu vou achar quanto aqui, minha energia cinética? Hum? 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81, que é a gravidade. Eu vou achar 1,274, né? Só a gente vai arredondar em duas casas decimais, tá? 1,2742, né? A gente vai arredondando em duas casas decimais. Então, vai ser, ó, energia cinética em 1,27, a carga cinética 1,27. E minha carga específica? O que ele diz? A altura da lâmina d'água mais energia cinética. Minha energia cinética está aqui. A altura da lâmina d'água está aqui. Então, 1,27 mais 0,30 dá quanto? 1,57. Então, é desse jeito aqui, ó. Então, minha carga específica, aqui, 1,27. Então, minha carga específica vai ser quem? Vai ser 0,3 mais 1,27, que vai dar 1,57 metros. Então, assim, eu achei todos os valores montando este quadro, tá? Todos desta linha, eu achei todos os valores desta linha, tá bom? Para uma altura da lâmina de 0,3. E o que ele falou? O que ele falou? Que a altura da lâmina d'água aqui, ela é variável, tá? Assim como eu achei todos os valores, a gente consegue achar todos os valores aqui e eu vou variando, ó. O que vai acontecendo? Eu vou aumentando aqui a altura da lâmina d'água. Cada vez mais eu vou aumentando minha altura da lâmina d'água. 0,4.
O que vai acontecendo com minha velocidade? Conforme eu vou aumentando a altura da lâmina d'água, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1, 1,20, 1,40, eu vou aumentando, né? O que está acontecendo com a velocidade? O que está acontecendo com a minha velocidade? E isso, Stephanie, exatamente. Então, minha velocidade, por que está diminuindo a velocidade, né? Olha só aqui, ó. Já que isso aqui é constante, minha velocidade aumenta, né? Aqui minha velocidade aumenta, logo quer dizer, minha altura da lâmina d'água aumenta, logo minha velocidade diminui, tá? Então, é justamente aqui, a velocidade diminui. Pronto, está diminuindo. Isso a gente percebe pelo quadro, tá? O que mais que a gente percebe? Bom, se a velocidade diminui, consequentemente, o que acontece? O que acontece aqui com a energia cinética? Também diminui, né? Porque a energia cinética está muito dependente da velocidade. Então, se minha velocidade diminui, a energia cinética diminui. Certo? Todo mundo concorda? E os senhores, o que vocês acham que acontece com a carga específica? O que acontece com a carga específica do canal? Ela aumenta ou diminui? Varia? Varia de que forma, Stephanie? Ele varia de forma aleatória, ele varia de uma forma organizada, tem uma lógica. De dois em... Isso. Não. Ele varia, tá? Então, mas ele tem uma lógica, tá bom? Então, esse daqui, ele vai variando. O que acontece? Conforme eu vou aumentando a minha altura da lâmina d'água, tá? O que acontece com a minha carga específica? Ele vai diminuindo, ó. 1,57, 1 ele vai diminuindo. Até que ele chega num determinado momento, que é aqui, né? 0,92, ele chegou no determinado momento que depois ele pega e começa a subir, ó. 0,98, 1, 20. Ou seja, ele chega diminuindo até um certo nível, depois ele começa a aumentar novamente. E ele só tende a aumentar, só tende a aumentar. Então é essa a lógica que estava dizendo. Ele chega diminuindo até um certo nível, depois ele só aumenta, tá bom? E é a partir deste gráfico aqui, né, com a variação da altura da lâmina d'água, com esses pontos aqui, que a gente vai determinar esta curva aqui, ó, essa curva aqui, tá? Essa daqui é a curva da carga específica, tá? Da curva da carga específica. Tá? Então, vamos dar uma olhada. A altura da lâmina d'água 0,3, ó. 0,3 lâmina d'água. Ele chega aonde, mais ou menos? Ó? 1,57, ó. Por aqui, 1,57. Então, ele tem o ponto B, tá? Aí, o ponto C. Aí, vai o 0,4. 0,4, não... 0,4 aqui, ó. Ele vai chegar aqui, ó. Ele vai montando. Aí 0,5. 0,5 ele achou este ponto. 0,6 ele vai achar este ponto aqui, ó. Né? Então, se a gente começar a numerar os pontos, tá? Se a gente começar a numerar os pontos, a gente vai numerar os pontos, mais ou menos onde é que está dando. Então, eu tenho meu ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, eu vou ter meu ponto 1, vou ter meu ponto 2, meu ponto 3, meu ponto 4. O que mais? A altura de 0,80. A altura de 0,80 é meu ponto 5. A altura de 1 metro. A altura de 1 metro tem meu ponto 6. A altura de 1,20. A altura de 1,20 eu tenho meu ponto 7. Só eu estou aqui a altura de 1,20, 1,7? Não, olha só aqui.
1,20 representa quanto? 1,28. Tá, aqui 1,20, ó, ele tá, se eu descer aqui, ó, 1,28 que é próximo de 1,30, tá bem por aqui, ó. Tá? Então, ó, tá bem aqui. A altura de 1,40, 1,40 aqui, de 1,60 e de 1,80. Então, já que eu marquei todos os pontos, né? 8, 9, e aqui eu vou apagar o... Agora eu consigo montar esse gráfico, ó. Aí eu vou interligando os pontos, né? Vou interligando os pontos. Interliguei. E aí eu tenho essa curva, tá? Que caracteriza a carga específica. Vai ter caso que vai ser reta. Né? Não nesse, bom, nesse caso aqui ele varia, tá? Aí geralmente vão marcando os pontos e aí vocês encontram mais ou menos o gráfico. Né? Mas eu ainda vou explicar várias coisinhas aqui com relação a isso. O que é que ele diz aqui? Que, tá vendo isso aqui? Então, um ângulo de 45 graus, tá? Então, essa reta aqui representa que quando a altura da lâmina d'água é igual à carga específica, tá? Então, ele vai chegar num determinado momento que quando aumenta a altura da lâmina d'água, 1,80, vai aumentando a altura da lâmina d'água, o que está acontecendo? A carga específica vai se igualar, ele vai tender ao infinito, chegando aqui muito paralelo aqui a essa reta aqui, ó, tá bom? Essa diagonal. E a mesma coisa aqui, ó. Toda vez que ó, diminui a altura da lâmina d'água, essa daqui vai concordar com o eixo X. Tá? Ele vai indo, concordando, 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 concordando. Então, essa é a tendência deste gráfico, tá? Então, realmente, Stephanie, vai chegar num determinado momento que aqui para cima, ele vai ficar para praticamente uma reta, muito paralela à, à diagonal aqui, tá? Desse primeiro quadrante. Tá bom? Tá bom, Stephanie? Consegui te explicar? Mas geralmente ele tem uma variação, tá? Então essa variação vai diminuir, ela aumenta e diminui, mas justamente ele concorda. Ah, os pontos, aí vai ser calma, já chego lá, tá? Então essa é a explicação, tá? Agora eu vou explicar mais ou menos o que significa cada ponto, né? A, B e C e os trechos de cada ponto, tá? Então, bom, pelo menos isso que eu consegui explicar, né? Então, os valores de altura da lâmina d'água e carga específica são mostrados nesse quadro, né? E eles, então, ó, eles dão uma curva típica, tá? Então, esse tipo de exemplo, ele dá uma curva típica, não necessariamente vai ser igual a essa curva, tá bom? E também pode ser ilustrado, que está ilustrado nesse slide. O que que acontece lá na frente? Olha só, a gente agora vai começar a estudar o que é profundidade crítica, tá bom? O que é profundidade crítica. Então, olha só, profundidade crítica, tá bom? Então, lá, na imagem anterior, verifica-se que o valor mínimo de carga específica, olha só, valor mínimo de quem? Da carga específica. Então, carga específica mínimo, né? Ocorre no ponto C, no ponto C do gráfico. Então, aqui já vem a primeira resposta aqui da Stephanie, tá? A primeira resposta. Eu vou apagar esse ponto 4, né? Então, significa que esse ponto C aqui, o que que ele diz aqui? Que nesse ponto C, que é onde acontece a convergência, né? Ele está vindo sempre ó, da direita para a esquerda, o gráfico, né? Aí ele chega num determinado ponto de convergência, o que acontece? Que ela não, deu ruim, volta galera. Ele começa a voltar da esquerda para a direita. Então, esse ponto C, qual é a característica que ocorre?
é onde tem o menor ponto, menor carga específica. Isso é representado aqui, ó, carga específica. O que é que vai acontecendo? Vai diminuindo, diminuindo, até chegar a um mínimo aqui, e depois volta. E olha só aqui, ó, carga específica também, ó, ele representa aqui, ó. Ele da direita para a esquerda, o que é que vai acontecendo? 2, 1,80, 1,60. Olha, ele vai diminuindo, 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 até o máximo que ele consegue. Daqui ele não consegue mais diminuir. Aí aqui ele só tende a aumentar, tá bom? Então, o ponto C é onde ocorre aqui, ó, o ponto C. Então, aqui, esse ponto C, ele tem duas coordenadas, né? Ó. Aqui vai ser minha profundidade crítica, YC, tá? Então, esse ponto C tem uma coordenada. Então, uma das coordenadas no eixo Y é que ele tem a profundidade crítica. E a outra coordenada, o que ele representa? Ele representa uma carga específica mínima, tá? Então, esse ponto C tem duas coordenadas, na qual ele tem a carga, a altura, a profundidade crítica, tá bom? E a carga específica mínima. Olha só. Corresponde a uma profundidade pouco superior a 0,6, tá? Um pouquinho superior a 0,6. Porque 0,6, ó, dá 0,92, tá? Ele dá por aqui, ó, 0,6. É um pouquinho superior. A altura da lâmina dá um pouquinho. 0,6, a profundidade crítica está um pouquinho assim, tá? Abaixo ou acima dessa profundidade, eleva-se o valor da carga específica. Isso é verdade, ó. Se eu descer pela curva, o que acontece com a minha carga específica? Aumentou, né? Eu desci, olha só, aumentou para 1 e pouco. Ah, eu subi. No momento que eu subi, também aumentou. Então, se eu subir no gráfico desse ponto C, se eu subir no gráfico, ou se eu descer, minha carga específica aumenta, tá? Por quê? Porque só existe ela como um valor mínimo, tá? Então, a profundidade correspondente ao ponto C denomina-se profundidade crítica, tá? Que é o que a gente viu. A profundidade correspondente ao ponto C, ela é profundidade crítica. O que mais? Sendo, portanto, aquela para o qual, né? Que equação é essa aqui? Isso daqui é a carga específica. Então, carga específica é um mínimo. Então, ou seja, carga específica mínimo. Compreenderam? Conseguiram compreender o que significa o ponto C? Ela é uma profundidade crítica. Ela representa a profundidade crítica. E a profundidade crítica representa o quê? A profundidade crítica representa no qual eu tenho o meu valor de carga específica mínimo. Acho que eu vou aparecer, ó. Bom, continuando. Tá? Valor de carga específica, valor mínimo. Tá? Então, para canais retangulares, o que é que vai acontecer? Para canais retangulares, temos que a profundidade crítica é dada pela expressão. Então, a profundidade, tá? A profundidade crítica, ó, HY, ou, né? Ou profundidade crítica também pode ser representada nesse formato, tá? Ela é representada por 2/3 da carga específica. 2/3 da carga específica, ele já acha a profundidade crítica, tá bom? Então, denomina-se crítica a profundidade de água em um canal que responde ao valor mínimo de carga específica. Vou repetir, né? Quando se tem uma certa vazão. Então, isso aqui, ó. Esta é a fórmula para a gente não precisar montar um gráfico exclusivamente, tá? Precisa montar um gráfico exclusivamente para achar essa fórmula aqui, ó, tá? Então, ele aplica na fórmula, ele já acha profundidade crítica, tá bom?
Sim. Isso daí você já... Posso avançar? Beleza. E aí, eu também tenho, ou seja, eu não vou ter somente um tipo de seção, né? Eu também vou ter seção circular, né? Que geralmente eles vão funcionar parcialmente cheios, né? Então, a profundidade crítica para uma seção circular, tá? Uma profundidade crítica para uma seção circular, tem-se essa fórmula, ó. E isso, como é seção circular, então ela envolve sempre o diâmetro do conduto, tá bom? O diâmetro do conduto. Então, não preciso também gerar uma curva, né? Ou plotar um gráfico. Por quê? Porque eu vou ter uma fórmula matemática que eu vou simplesmente jogar aqui e calcular de forma direta. Entendido? Posso continuar? Beleza. Então, aqui, aí eu tenho também minha velocidade. Deixa eu ver só um negocinho. Isso, assim, velocidade crítica. Então, nós vimos, ó, primeiro parâmetro, né? Profundidade crítica. Agora a gente está vendo velocidade crítica. Olha só a velocidade crítica, né? A velocidade crítica, adivinha onde que vai acontecer? Vai acontecer quando eu estiver na minha profundidade crítica. Duh. Né? Então, justamente ela é interligada, ela depende muito da profundidade crítica. Então, para eu encontrar minha velocidade crítica, primeiro eu tenho que achar minha profundidade crítica, tá? Então, a vazão máxima em uma seção é alcançada quando a velocidade da água igualar a velocidade crítica, tá? Então, a velocidade crítica é igual à velocidade de propagação de uma onda infinitamente pequena em um canal com profundidade crítica, e é dada por... Ou seja, entre outras palavras aqui, tá? Em outras palavras, vai acontecer profundidade crítica quando eu estiver vai acontecer velocidade crítica quando eu estiver na profundidade crítica. Pronto. Somente aí. Tá bom? E aqui está a fórmula. Então, aqui, a partir dessa fórmula, vocês encontram a velocidade crítica. Show de bola? Só vai em uma determinada, em um tipo. Tá cortando? É minha internet? Deixa eu ver aqui. Não. Vamos lá. Tua internet também tá boa, viu? Velocidade crítica vai acontecer quando eu estiver na profundidade crítica. É aí que vai acontecer minha velocidade, tá? Só quando eu estiver na minha profundidade crítica, tá? Naquela lâmina infinitamente, como é que ele diz aqui, ó? Uma onda infinitamente pequena, tá? Por que pequena? Porque ele não pode nem estar acima, nem estar abaixo. É exatamente ali aonde? Na profundidade crítica. Exatamente ali. É aí que vai acontecer minha velocidade crítica. Tá? E olha só, a velocidade crítica depende de quem? Tá? Pronto. O que mais aqui? Declividade crítica. Eita. Aí tem um terceiro parâmetro, declividade crítica. Então, olha, o que ele quer dizer aqui? Sempre que a declividade de um canal ultrapassar a declividade crítica, a profundidade desse canal será inferior à profundidade crítica e o movimento da água será torrencial. E se a declividade for inferior à crítica, o movimento será fluvial. Vocês vão dizer assim, professor, não entendi, foi nada, né? Foi muito rápido, não entendi nada e meu raciocínio não acompanhou. Então, eu vou explicar passo a passo ali desse negócio da declividade, tá? Olha só, sempre que a declividade de um canal
Então, ele separa entre declividade de um canal, ultrapassar quem? A declividade crítica, tá? Isso significa que se eu tenho a declividade do canal, ele vai ser maior que a declividade crítica. Eu vou colocar um Czinho. Então, toda vez que a declividade de um canal for maior que a declividade crítica, o que vai acontecer? A profundidade desse canal, significa que a profundidade do canal, o que vai acontecer? Será inferior, então vai ser menor que a profundidade, ó, profundidade do canal vai ser inferior à profundidade crítica. Então, toda vez que acontecer isso, então ele vai ser inferior à profundidade crítica. E o movimento da água será torrencial. Então, o movimento da água aqui vai ser torrencial, tá? E se a declividade for inferior, então, se a declividade aqui, o que ele está falando? A declividade do canal for inferior, ou seja, for menor que a declividade crítica, se for inferior que a declividade crítica, o movimento será fluvial. Então, o movimento aqui vai ser fluvial. Fluvial. E o que vai acontecer aqui com a altura do canal? Então a altura do canal, né, logicamente, será maior que a profundidade crítica. Agora, ó, então, o que aconteceu aqui? Eu peguei esse texto todo e representei de forma matemática, tá bom? Então, aqui de forma matemática, para gente que é engenheiro, tá? Para gente que está formando em engenharia, é muito mais fácil, né? Se colocar no texto, eu não consigo entender. Eu falei assim, opa, no texto, vamos lá, eu tenho que ler palavra por palavra para eu conseguir entender, quando é textual. Aí me coloca uma equação, parece que a gente já entende, né? É a habilidade nata do engenheiro, né? Tá? Outra coisa que a gente gosta muito de fazer também é planilha, tá? Qualquer coisinha no Excel, planilha no Excel, qualquer coisinha planilha no Excel, tá? É geralmente alguns já estão se identificando, tá? Vai. Espera, não sei, geralmente cartão. Quando eu comecei a gastar meu cartão, né? Eu formei, ganhei meu cartãozinho com limite de R$ 1.500, um limite de R$ 1.500. Aí eu falei, vou começar a comprar as coisas, né? O que eu fiz? A primeira coisa, montei minha planilha. Então, nesse sentido, tá? R$ 1.500, nossa senhora, eu tava me achando rico com cartão de crédito. Pode passar, eu tava achando que eu tinha um black. Então tá, vamos lá. Ok, nossa senhora. Eu comecei a engordar depois que eu formei. Depois que eu formei, comecei a engordar. Tudo que eu queria na minha vida é engordar. Vamos lá. Então, vamos explicar isso aqui de forma gráfica também, né? Isso daqui de forma é equação. Então, quando a profundidade do canal, né? Ou seja, eu pego e determino o quê? Minha declividade aqui. Ah, não, essa daqui é a minha declividade crítica. O que vai acontecer? A minha declividade do canal, ela vai ser maior, né? Ó. Pronto, vai ser maior. Então, essa daqui seria a declividade do canal. Então, graficamente, ó, isso aqui não é Y, não. Oxi. Então, já que eu tenho duas retas, né? Então, aqui eu tenho a declividade crítica. Então, a minha declividade do canal, ela vai ser maior, ó, igual aqui, ó. A declividade do canal é maior que a declividade crítica. O que vai acontecer aqui, ó?
a declividade do canal é maior que a declividade crítica. Ele está dizendo que a profundidade do canal será menor. Então, vamos dar uma olhada aqui neste gráfico aqui, ó. O que aconteceu? Eu tenho o meu ponto crítico, né? Que é minha profundidade crítica, tá? Minha profundidade crítica. Assim, o que acontece aqui, ó? Não, aqui. O que acontece aqui com minha declividade crítica, né? Aqui eu tenho minha declividade crítica. O que vai acontecer com minha velocidade? A minha velocidade aqui nesse canal vai aumentar, né? Daqui para cá não vai aumentar? Então não é, senhores. Eu tenho minha declividade. Se eu aumentar minha declividade, então minha velocidade aumenta, né, senhores? Minha velocidade aumenta, né? Isso, minha velocidade aumenta. Então, olha só, então, o que está relacionado aqui, ó? Se a minha velocidade aumenta, tá? Onde que está a minha velocidade aumentada aqui, ó? No início, né, ó? No início, ó, 5, 3, 2, 5, 3, 75, 3, 2, 50. As minhas maiores velocidades estão no início, ó. E eles se representam aonde? Ó? O ponto 1, 2 e 3. Ó. O ponto 1, 2 e 3 são onde eu tenho minhas maiores velocidades. E que pontos são esses? Olha, o ponto 1, ele está representando uma altura de 0,30. Menor, a profundidade menor que minha profundidade crítica. O ponto 2, tem uma velocidade elevada também, ó, do 3,75. Ele está equivalente a uma profundidade de 0,4. Profundidade 0,4 menor que minha profundidade crítica. O ponto 3 está com velocidade de 3 metros por segundo, equivalente a uma profundidade de 0,5, menor que minha profundidade crítica. Então, realmente, o que ele está dizendo aqui é verdade, ó, tá? Significa que quando a declividade do meu canal ela é maior que minha profundidade, a declividade declividade crítica, a minha velocidade aumenta, né? Consequentemente, a velocidade aumenta, né? Já que eu tenho vazão igual velocidade vezes área, a minha vazão é constante, né? Já que minha velocidade aumenta, minha área tem que diminuir. A área tem que diminuir. Só que essa área, o que que ela é? Ela é largura vezes altura da lâmina d'água. Se minha área diminui, a minha largura ela é constante, o que que vai acontecer com a minha altura da lâmina d'água? Minha altura da lâmina d'água também tem que diminuir. Minha profundidade, ó, a altura da lâmina d'água, minha profundidade também tem que diminuir. Olha só o que está dizendo, ó. A profundidade do canal ela é menor, ou seja, diminuiu em relação à profundidade crítica. Então, aqui eu validei, ó. Ok, tá bom? Eu validei essa equação. Então, realmente, a profundidade do meu canal ela é menor que minha profundidade crítica. E por que ela está dizendo torrencial? Ela é torrencial porque ela é equivalente a velocidade alta. Velocidade torrencial é velocidades elevadas. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Velocidade elevada. Tá bom? Então, quando eu aumento a declividade do meu canal, minha velocidade aumenta e, consequentemente, a altura da lâmina d'água diminui. Tem outro. Olha só aqui, ó. O que aconteceu? Eu tenho uma declividade, né? Quando minha declividade aumentou, né? Ó, graficamente ele aumentou. O que aconteceu? A altura da lâmina d'água inicial aqui era um outro. O que aconteceu com a minha altura da lâmina d'água aqui, ó? Diminuiu. E cada vez que ele aumenta de velocidade, essa altura da lâmina d'água chega aqui, ó, ela é menor que essa cota aqui. Então ele aumenta de velocidade, consegue diminuir a altura da lâmina d'água, tá? Conseguir explicar para vocês essa partezinha aqui para vocês e consequentemente torrencial, tá?
Vocês conseguiram entender essa parte aqui? Pessoal? Beleza. Tá? E ao contrário também, vamos lá, ao contrário também. Então, se a declividade for menor, o que vai acontecer? Minha declividade do canal, né, a declividade do canal aqui, ela vai ter velocidades menores, tá? Se ela vai ter velocidades maiores, então eu preciso de uma área maior, logo a altura da lâmina d'água vai se elevar, tá? Vai se elevar. Então aqui fluvial, regime fluvial, significa que ele tem velocidades lentas, velocidades baixas. Olha só aqui, graficamente, o que consta. Então, acima do gráfico, o que acontece? Ó? As minhas velocidades baixas estão aqui, ó. 0,83, ó. Essa parte aqui, ó. Minhas velocidades baixas, ó. Ponto 10, ó. Velocidades baixas. Qual a altura da lâmina, altura da lâmina d'água? Ponto 10, 1,80. Acima da minha profundidade crítica. 1,80 acima da minha profundidade crítica. Ponto 9, o ponto 9, ele está a 1,60 acima da minha profundidade crítica. Tá? O ponto 8 está 1,40 acima da minha profundidade crítica, tá bom? Então, ó, ele realmente ele está aqui, ou seja, aqui do ponto C ao ponto B, o que acontece? Eu tenho velocidades altas, E do ponto C ao ponto A, né, seguindo aqui, eu tenho velocidades baixas, tá bom? Então, olha, continuando aqui. Então, aqui, ó, velocidades lentas, né? Beleza, o que ele diz aqui? O movimento será fluvial, tá? Olha aqui, ó, não confundir com escoamento turbulento, tá? Lembra o que é turbulento? Vocês lembram, sabe? Vocês lembram o que é turbulento? A essa altura do campeonato, vocês lembram o que é turbulento? Escoamento turbulento. Hum? E vocês lembram do... não uniforme? Não. Vocês lembram do regime laminar? E isso. Regime laminar, regime de transição, regime turbulento. Então, regime turbulento é quando o número de Reynolds, tá? O número de Reynolds é maior que 4.000. Turbulento é maior que 4.000. Regime laminar é menor que 2.000, tá? E o regime de transição está entre 2.000 e 4.000. Já se esqueceram o valor, né? 4.000. Mas, ou seja, turbulento é porque as partículas se movimentam de forma desorganizada. O que eu falei? Que aqui em Canais a gente vai... Eu não sabia digitar o nome do cara aí, por isso eu não falei. Aí fala que nem a Stephanie. O rei lá, ó, o rei maior. O número do rei. O, o, sou rei de alguma coisa, né? Pois é. Então, justamente, tá? O que vocês precisam entender do número de Reynolds é porque ele tem um movimento desorganizado, tá? Vocês não confundam, tá? Porque talvez tenha pegadinha no... Não é pegadinha, né? Mas coloca-se esse conceito e aí vocês têm que saber interpretar esse conceito, tá? Então, aqui já diz, ó, não confundir com escoamento turbulento, tá? Por quê? Porque eu tenho o regime laminar, eu tenho o regime turbulento.
Entre o regime turbulento, tá? Eu tenho dois regimes, ó. Eu tenho o fluvial e o torrencial. O que o pessoal confunde é isso daqui, torrencial com turbulento, tá? Então, torrencial é turbulento. Aí o fluvial, professor, o fluvial tem velocidades tranquilas. Não, fluvial também é turbulento, tá bom? Fluvial, apesar de ter velocidades mais baixas, velocidades lentas, ele também é turbulento, tá? Os dois são turbulentos. Eles não se encontram no regime laminar. Então, nos canais, o escoamento é sempre turbulento, sempre turbulento. Então, ele pode ser fluvial ou ele pode ser torrencial, tá? O que ele diz aqui? Crítico e supercrítico, tá? O que ele diz é como eu tenho velocidades elevadas, então eu tenho velocidades acima aqui, ó, acima da velocidade crítica. Se eu tenho velocidades acima da velocidade crítica, então ele é super crítico, tá? Então, torrencial, aquele é super crítico. E quando tenho velocidades fluvial, o que tem? Eu tenho velocidades baixas, velocidades lentas, velocidades abaixo de quem? Velocidades abaixo da velocidade crítica. Velocidades abaixo da velocidade crítica significa que ele está abaixo da crítica. Subcrítica. Tá bom? Então eu tenho velocidades subcríticas e supercríticas. Então aqui vamos colocar nomes aqui, ó, nomes nesse gráfico aqui. Então do gráfico do ponto velocidades baixas aqui, o que ela é? Ela é fluvial, né? Fluvial. Ela é o que também? Ela é subcrítica, tá? Opa, e aí, tá certo? Tá certo o que eu escrevi? E aí, pessoal, tá certo o que eu escrevi? A palavra? Eu falei que as velocidades eram baixas, por isso que eu coloquei que ela é fluvial. Tá certo? Não, a palavra não. Eu tô dizendo assim, se tá correto onde eu coloquei. Acho que você não consegui me expressar, eu acho. Não. Por que não, Eurípides? Deixa eu ver se tu conseguiu captar aqui. Velocidade. Isso, tá? Olha só, qual é a setinha que está dizendo aqui? Ó, velocidades acima, velocidades altas. Ou seja, a parte de baixo eu tenho velocidades altas. Eu tenho profundidades menores que a crítica. Então, isso aqui, ó, não é fluvial, gente. Então, a parte do gráfico entre o ponto PC, ele não é fluvial, gente. A parte de baixo do gráfico, ela é o quê? Torrencial, tá? Por quê? Porque ela tem velocidades altas. Ela é torrencial. E elas estão, aqui tem uma velocidade crítica. O que acontece? Minhas velocidades elevadas acima da crítica. Logo, ela é super crítica. Tá? Minhas velocidades elevadas acima da crítica, por isso que é super crítica. A parte de cima do gráfico, do ponto C, acima do gráfico A não, aqui ela é o quê? Fluvial, agora sim, fluvial, porque eu tenho velocidades baixas.
velocidades abaixo da velocidade crítica, então ela é fluvial, tá? E aí o que que acontece, ó? As profundidades são maiores que a profundidade crítica, tá? Se as velocidades é baixa, menor abaixo da velocidade crítica, abaixo é subcrítica, subcrítica, tá ok? Eu acabei de falar, Stephanie. A, B, o ponto, a reta, o espaço do ponto CB, ele representa, né, esse segmento dessa curva ali, o segmento da curva CB em diante, ele representa justamente o regime torrencial. E a parte do segmento do ponto C, A em diante ali, dessa segmento, dessa curva, ele representa o regime fluvial. Tá bom, Stephanie? Eu ainda, mais adiante, no caso de o ponto A e B estão fixos, isso. Pode sim, Raimundo. O ponto A e o ponto B, especificamente, eu vou explicar, mas qual critério que foi adotado? Como assim, qual critério que foi adotado? Não entendi. Uma torrente é um curso de água com caudal rápido e irregular, que é justamente o torrencial, velocidades rápidas, velocidades elevadas, tá? E irregular, situado no terreno geralmente de forte inclinação. É o que a gente falou, né? Para ter velocidades elevadas, eu preciso ter declividades altas. Depois de grandes churradas, as torrentes podem ser cheias, súbitas e brutais. E muito importante, muito frequentemente emprega-se o termo de curso da água. Tá, isso daqui é mais interligado à parte fluvial, tá? A hidráulica fluvial. Mas não deixa de ser ter os mesmos conceitos, tá bom, Raimundo? Torrente como curso de água, caudal rápido e declividades elevadas, tá? Bom, agora deixa eu tirar a dúvida aqui da Stephanie. O senhor já falou. No caso onde o ponto A e B são fixos, mas qual o critério que foi adotado para o ponto A e B estarem fixos nesses valores? Ah, tá. Nesse caso aqui, não é por conta eles estarem fixos ali, eles não têm um critério ali especificamente. Tu vê que tem uma reta, tá? Tem uma reta que está interligando ali, né? Não é a curva. Tem uma reta ali que está interligando o ponto A e o ponto B. Você já percebeu? Então, ela poderia estar mais para trás. Isso, tá? Essa reta ali, eu vou explicar quando a gente for falar eu vou voltar novamente neste gráfico e eu vou falar quando a gente estiver falando de ressalto, tá? Quando a gente for falar de ressalto. Vocês lembram quando eu falei de ressalto aqui, ó? O que era ressalto aqui? Ó, eu falei aqui, ó, escoamento crítico, né? Lembram? Agora vocês sabem o que é escoamento crítico, né? Escoamento crítico quando tem as velocidades acima da crítica, né? Escoamento crítico acima da crítica, então velocidades rápidas. E o remanso aqui, ó, velocidades lentas, né? Velocidades lentas, e aqui eu tenho velocidades altas. E é aqui que eu vou explicar o ressalto. Nesse choque aqui, eu vou explicar justamente a interligação do B, ó, porque o B, o ponto B está onde? No regime crítico, com regime baixo. Ele vai diretamente se chocar, ele não vai passar por essa curva aqui, ele não vai passar por essa curva, ele vai diretamente para o ponto A. E ele vai para um choque fluvial, um regime fluvial. Então, acontece um choque desses dois regimes, na qual vai acontecer o ressalto hidráulico. Mas aí eu vou falar mais especificamente quando a gente estiver falando do ressalto hidráulico. E aí eu volto na figura também para que os senhores se lembrem, tá bom? Mas
Stephanie, mas respondendo a tua pergunta, isso não necessariamente ele é fixo, tá bom? Não necessariamente é fixo. Ele pode variar. E aí vai depender muito do ressalto, da altura do ressalto. Se, por exemplo, se essa reta for um pouquinho mais aqui próximo da declividade crítica, o que que acontece? O ressalto, ele vai ser menorzinho assim, menorzinho. E quanto mais afastado ele tiver da profundidade crítica, essa reta estiver mais afastada da profundidade crítica, significa que eu sou mais veloz e eu sou mais lento. Então, as diferenças de velocidades serão maiores, consequentemente, o choque aqui vai ser elevado. Então, o choque vai fazer um ressaltão aqui, entendeu? Vai ter um choque maior, um maior impacto nesse ressalto hidráulico, tá bom? Mas essa reta, ele pode variar. Ressalto seria o dissipador de energia? Não, ainda não. Não chega a ser o dissipador de energia. Esse choque que acontece entre fluidos. Então, fluidos com velocidades elevadas e fluido com velocidades lentas. E é aí que acontece o choque hidráulico, o ressalto hidráulico. Aonde que acontece ressalto hidráulico, Maurício? Geralmente em barragens, no sopé de barragens. Quando ele passa a barragem, lá embaixo ele se choca, entendeu? Ou a montante das barragens também. Cachoeira, o típico exemplo. Cachoeira não desce com uma velocidade elevada, ele não se choca ali embaixo. O que que ele gera? A aeração, né? A aeração do ressalto hidráulico. A gente vai falar sobre a aeração também em ressalto hidráulico mais à frente. E dissipador de energia, a gente também vai tentar dimensionar um dos dissipadores de energia com enrocamento, tá? É também um dispositivo hidráulico que nós mais adiante iremos dimensionar. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, explicado aqui essa partezinha, né? Por que eu não expliquei aqui? Ah, tá. Aí, a declividade crítica, tá? A declividade crítica é feito por essa equação, né? Ó, gravidade, profundidade crítica e, e o coeficiente de Chiesi. Lembram desse coeficiente de Chiesi? Aparece novamente agora através de equação. O coeficiente de Chiesi, olha só, ele é interligado com a rugosidade das paredes. Ralo hidráulico, rugosidade das paredes, tá bom? Uma coisa que eu queria falar aqui para os senhores também, tá? Uma coisa que eu queria falar aqui para os senhores. Cuidado, tá? São várias incógnitas aqui, ó. Profundidade crítica, tá? Profundidade crítica. Vou colocar aqui. Não, eu vou colocar profundidade, velocidade crítica. Então, eu tenho minha velocidade crítica que está aqui, né? Bom, eu vou fazer isso. Se eu tenho minha velocidade crítica, se eu tiver velocidades maiores que crítica, qual é o regime aqui, senhores? Se eu tenho velocidades maiores que a crítica. Agora eu gostaria que os senhores interagissem antes da gente fazer um exercício. Se eu tenho velocidades maiores que a crítica, ela é o quê, senhores? Qual é o regime? Torrencial. Muito bem. Vamos fazer um resumo. Então, ó, se eu tenho velocidades maiores que a velocidade crítica, ela é torrencial. Muito bem. E se eu tenho velocidades menores que a velocidade crítica, ela é o quê? Muito bem. Fluvial, né? Fluvial. Certo.
Vamos olhar outra incógnita. Vamos colocar declividade crítica. Declividade crítica. Se eu tenho uma declividade maior que a declividade crítica... Opa, esse daqui é profundidade. Foi mal, desculpem. Ficando doido. Eu tenho a minha declividade crítica aqui. Declividade crítica. Tá? Se eu tenho uma declividade crítica, eu tenho uma declividade maior que minha crítica. Se eu tenho uma declividade maior que a crítica, eu vou ter velocidade maior. Logo, ela é... Qual é o regime? Se eu tenho uma declividade do canal, na minha declividade do canal, ela é maior que a declividade crítica, ela é torrencial. Muito bem. Tá? Logo, lógico, né? Se a declividade do meu canal é maior que a declividade crítica, se a declividade é maior, minha velocidade será maior, consequentemente, ela é torrencial. E se minha declividade é menor, ela é o quê? Se minha declividade é menor, ela é o quê? Fluvial. Justo. Né? Justo. Então a gente já viu a velocidade, fizemos o resumo da declividade. O que mais que eu posso falar aqui também? Agora vamos falar da profundidade, né? Profundidade. Então aqui eu vou fazer o resumo da profundidade. Profundidade crítica. Logo, se eu tenho minha profundidade do canal for maior que minha profundidade crítica, qual é o regime? Qual é o regime aqui? Se minha profundidade do canal for maior que minha profundidade crítica, ela é o quê? Qual é o regime? E aí, senhores? Ajuda para fazer o nosso resuminho. Fluvial? Muito bem, eu tentei induzir vocês ao erro, mas não deu certo, tá? Eu ainda apontei aqui, ó. Se minha profundidade do canal é maior que a minha profundidade crítica, ela é o quê? Eu ainda apontei aqui para o torrencial. Mas vocês ainda sacaram. Tá? Mas é isso mesmo, tá? Ela é fluvial, tá? Fluvial. Então, se minha profundidade do canal ela é menor que a profundidade crítica, aqui ela será torrencial. Então, isso aqui que os senhores devem tomar cuidado, tá? Olha só. A profundidade crítica, ela é a única variável hidráulica, que quando ela é maior que a crítica, ela é fluvial. Todas as outras, ó, ela é maior que a crítica, torrencial. Maior que a crítica, torrencial. A profundidade crítica, não. Quando ela é maior, ela é fluvial. É a única, tá bom? É a única. Tá bom, senhores? O resto... E aí você sabe, né? Quando ela é maior, né? A profundidade do canal é maior, logo eu tenho uma área maior, consequentemente eu vou ter uma velocidade menor. Por isso que ela é fluvial. Muito bem, é isso daí, tá? Outra coisa, outro detalhe. Então, esse é o resuminho, tá bom? O resuminho da nossa aula, basicamente, se restringe a este quadro aqui, tá? Nosso resuminho da nossa aula se restringe a esse quadro aqui, ó, tá? Essas variáveis hidráulicas, tá? É lógico que tem essas formas que os senhores vão utilizar agora calculando essa questão. O que mais aqui, ó? O que mais que eu posso falar? Ah, sim.
sobre se você calcular, se você achar que a velocidade de um canal, né, a tua velocidade do canal, ela é, se a tua velocidade do canal, ela é torrencial, significa que a declividade do canal também será torrencial. E que mais? E a profundidade do canal também será torrencial. Se os senhores calcularem uma dessas variáveis e isto aqui der diferente, deu ruim, parem e revisem, tá? Então, todas as variáveis hidráulicas têm que dar igual. Se a velocidade do canal deu torrencial, a declividade também tem que dar torrencial e a profundidade também tem que dar torrencial, tá? Então, todas têm que estar juntas e unidas, tá? A mesma coisa, se der fluvial, todas as outras variáveis também têm que dar fluvial, tá bom? Quando os senhores calcularem as velocidades, né, e as declividades e as profundidades dos canais de vocês, aí vocês comparam com a velocidade crítica, tá bom? Então, essa é mais uma outra dica aí que dei, entendeu? E aí tá o resuminho aqui para vocês, tá? E agora, ao que vocês mais esperavam, vamos tentar calcular este exemplo 1, tá bom? Este exemplo 1 aqui, tentem calcular, mas seria só plotando o gráfico para saber se todos são torrenciais ou fluentes? Não entendi, Marvin. Teria que desenhar lá o gráfico para verificar quando a curva de HE começa a fazer a volta. Não precisa, tá bom? Mas nesse caso aqui, vocês já podem ir partir para o cálculo direto, não necessariamente precisam fazer a curva. Eu necessariamente tive que fazer essa curva aqui, tá? Para que os senhores verificassem justamente o que? Essa variação dessa carga específica. Como é que ocorre, né? Como é que é gerado este gráfico aqui, tá? Tenta se ater ao que pede na questão. Olha só, ele quer que você determine a vazão e verifique as condições hidráulicas de escoamento. Que condições hidráulicas de escoamento ele está falando? Velocidade crítica, declividade crítica e profundidade crítica. Ele quer que você verifique, calcule as do canal, depois compare com as críticas e determine o regime de escoamento. Tá bom? É isso que ele está pedindo. Então, ele não está, em nenhum momento aqui ele está pedindo para fazer o gráfico, tá? Monte o gráfico de variação de carga específica. Aí vai ser um cálculo somente, uma questão somente para montar o gráfico, a curva de variação de carga específica. Tá bom, Marvin? Então, nessa questão, não precisa desenhar o gráfico. Entendido? Eu vou tentar deixar vocês aí uns 5 minutos mais ou menos, tentando vocês resolverem, depois eu volto. Tá bom, senhores? Vou ali só tomar uma água, é o tempo que vocês tentam resolver.
E aí, senhores? Deu quanto a vazão? A vazão bateu. E as outras variáveis hidráulicas? Bateu também? Então, eu vou deixar esse exercício que vocês entreguem também junto com aquele outro. Você já tem 2, né? Exercício 1 da aula 7 e vai ter o exercício 1 da aula 8. Vocês lembram o detalhe? Manuscrito, né? Manuscrito, senhores. Tá? Naquela mesma estrutura, eu vou colocar lá. A única coisa que eu vou acrescentar vai ser manuscrito. O exercício da aula 7, né? E esse exercício 1 da aula 8. Aí eu já vou passar para a aula 9. A aula 9, olha só o que é que ela trata, né? Ela trata justamente do movimento variado, tá? Do movimento variado nos canais, tá? Exatamente, ele fala do que? Do ressalto hidráulico, viu? Era aqui que tu queria chegar, não era, Stephanie? Ressalto hidráulico aqui, ó. É justamente essa parte. Isso, tudo manuscrito. Vamos lá, aqui então, continuando, número de frutos, né? Então a gente vai começando pelo conceito do número de frutos. Hoje é a última aula, não. Tem mais outra aula ainda. Nossa prova vai ser dia 21. Nós temos aula dia 14 ainda. Nós temos aula dia 12, nós temos aula dia 14 e nós temos aula dia 19. Temos mais 3 encontros ainda, fora esta. E eu pretendo cumprir com minha carga horária, com relação ao conteúdo. 12 é feriado, é? Ai, mesmo, ó. Então vai lá para o dia 14. Então temos mais 2 encontros ainda antes da prova. Ixi, agora 14 também é feriado? É não. 14 não é não. 2 feriados seguidos? Gente, agora lascou-se. Agora lascou-se mesmo, sério mesmo. Aí agora. Ai, ai. Deixa eu ver. Planejamento, meu planejamento, cadê? Tá aqui. Estamos em outubro, novembro, outubro. É, só dia 12, tá? Dia 12.
Não tem feriado dia 15 nem nada, né? Só dia 12 mesmo. Aí dia 19 ainda tem uma. Uf. Bom, vamos continuar, né? Que agora a gente já diminui 50 minutos, né? Eu já estava com tudo programado já para dar o conteúdo todo da B1. Substituindo-se, né, esse número de Freud aqui, tá? Número de Freud. Então, vamos substituir na expressão da carga crítica. Vocês lembram da carga crítica, ó? Né? Não lembro dessas fórmulas, né? Vocês estão lembrando dessa fórmula? O que é isso daqui, senhores? Esse daqui é a carga específica, tá? Ó, carga específica, tá? E vocês lembram também ó, que a profundidade crítica ela é igual a 2/3 da carga específica. Vocês lembram dessa fórmula aqui, do slide passado? O que aconteceu? Então, ele pegou e isolou. Isso aqui, ele foi multiplicando, e ele passou daqui, passou dividindo, logo, carga específica, ele é 3/2 profundidade crítica. Tá? Isso, é a mesma coisa, isso, profundidade crítica. Tá? Aí, então, o que ela adotou? Então, já que a profundidade, já que esse daqui é a carga específica, ele, ó, substituindo-se na pressão a carga crítica, ou seja, carga específica aqui, na profundidade crítica, né? Que é a carga específica na profundidade crítica, né? O valor já visto para a altura crítica, né? Então, obtém-se, né? Então, a carga específica, ele é igual a 3/2 crítico, ó, 3/2 crítico. E a outra fórmula da carga específica ó, é igual a profundidade crítica mais energia cinética. Então ele igualou essas duas aqui, ele igualou, tá? Essas duas fórmulas. Então aqui ele igualou aqui e igualou aqui, né? E agora o que acontece? Ó? Ele vai tentar isolar essa variável aqui, vai tentar isolar, vai juntar os dois. Como é que vai juntar? Esse daqui vai para o outro lado com sinal de negativo. Então, vai ficar 3/2 a profundidade crítica menos a profundidade crítica igual a energia cinética. 3/2, como é que ficaria aqui? 3/2, então ficaria 3 profundidade crítica menos 2 profundidade crítica dividido por 2, que é igual a energia cinética. Isto aqui vai ocorrer como 3 menos 2 dá 1, né? 1 profundidade crítica dividido por 2 vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Como eu tenho 2 aqui e 2 aqui, eu cancelo. Vai ficar profundidade crítica, velocidade ao quadrado, dividido pela gravidade. Olha só. Vai ficar assim, ó. Então, a minha profundidade crítica, ela também eu posso fazer com que ela venha a servir em relação à velocidade. Minha profundidade crítica vai acontecer quando a minha velocidade ao quadrado dividido pela gravidade. Tá bom? Aí já tem outra fórmula. E por que eu preciso dessa fórmula aqui, ó? Porque nessa equação eu vou precisar aqui, ó. Tá? Então, se dividindo ambos os lados pela altura crítica, obtém-se, dividindo ambos os lados pela altura crítica. Então, ó, eu vou pegar isso daqui, ó, altura crítica, né, ó, altura crítica igual a velocidade, né, ó, velocidade
ao quadrado dividido pela gravidade. Velocidade ao quadrado dividido pela gravidade. Ele está dizendo que dividindo ambos os lados pela altura crítica. Então, eu vou dividir aqui, ó, pela altura crítica, e aqui eu também vou dividir pela altura crítica. O que vai acontecer aqui, ó? 1. Então, 1 igual a velocidade ao quadrado dividido pela gravidade vezes profundidade crítica. Esse daqui, como é que a gente vai fazer? Eu vou tirar a raiz de tudo, ó. Raiz daqui, raiz daqui. E isso vai acontecer. Raiz de 1, raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de V, de velocidade ao quadrado, vai ser velocidade. Raiz quadrada, não, mas aqui não tem como tirar, então vai ficar assim. Gravidade vezes profundidade crítica. Que é justamente isto aqui, ó. Tá, ó. Eu, na faculdade, eu não gostava de resolver os exercícios, tá? Eu era um daqueles alunos que não gostava de resolver o exercício. E nem anotava os exercícios resolvidos. Eu gostava de assistir o professor resolver. Eu nem anotava nada, eu só ficava ali, né, o tempo todo só assistindo o professor resolver. Por quê? Porque para mim era muito legal a forma como ele demonstrava a fórmula. Eu gostava muito quando o professor demonstrava a fórmula, né? Não gostava só quando o professor só aplicava a fórmula. Então, o professor demonstrava a fórmula, para mim era top, né? E ele explicava, eu falei, agora sim. E aí, mas eu sempre fui assim, tipo e demonstrar a fórmula é bacana, porque aí tu vê da onde que vem as coisas. E aí, nas provas, geralmente, como eu já sabia de onde que vinha a fórmula, eu resolvia do meu jeito. E aí, outra coisa que eu não gostava, não é que eu não gostava, quando o professor pegava e colocava uma fórmula do nada. Gente, eu ficava grilado, eu ia atrás de saber por que aquela fórmula era daquele jeito. E até hoje ainda sou assim, né? Ainda vejo um negócio assim, eu vejo, por quê? Vamos lá. Então, o que acontece? Então, a expressão Freud, FR, né? É igual, ó. O que ele diz? O que ele diz aqui? Ó? Quando a altura crítica, ó, a altura crítica, acontece 1. Ó. Significa que o número de Freud, velocidade aqui, é denominada número de Freud. Então, essa é a fórmula do número de Freud. Tá? Então, conclui-se que a carga específica mínima, ó, carga específica mínima ocorre aonde? Na profundidade crítica, né? Profundidade crítica. Ocorre quando o número de Freud iguala-se a 1. Então, ou seja, na profundidade crítica, o número de Freud ela é igual a 1. Que é exatamente o que a demonstração demonstra. Profundidade crítica ela é igual a 1. Então, o número de Freud é igual a 1 quando eu tenho minha profundidade crítica ou quando eu tenho minha carga específica mínima. Então, aqui, novamente, um resuminho, mais um outro resumo. Né? Eu tenho o número de Freud, que ela é igual a 1. Se ela for maior, ela é torrencial. Se ela for menor, ela é fluvial. Tá? Menor que 1, fluvial. Maior que 1, torrencial. Ó, maior que... Se ela for igual a 1, então ela é crítico. Né? Igual a 1, aqui vai ser crítico. Igual a 1 é crítico. Se for maior que 1, supercrítico ou torrencial. Se for menor que 1, subcrítico, fluvial. Tá bom? Então, novamente, tem um resuminho ali dessa outra variável, que é o número de Freud. O número de Freud. Só que lá na frente, vocês vão ainda lá na frente não, daqui a pouco eu vou dar
aplicabilidade a esses conceitos, né? Ah, o professor só nos entope de conceitos, o que é supercrítico, o que é torrencial, o que é fluvial, o que é número de Freud, eu não vou usar isso na prática, né? Talvez os senhores não usem durante a execução, no entanto, os senhores vão usar bastante no momento do dimensionamento, no momento de elaboração de projetos. Para elaborar projetos, os senhores precisam necessariamente fazer esse tipo de cálculo para dimensionar um dispositivo hidráulico, tá? Então, aí vai da onde que os senhores querem atuar, né? Não, eu quero atuar na área, na parte de projetos, então aí necessariamente preciso ter alguns esses conceitos bases aqui. Não, eu não quero atuar na parte de projeto, meu forte executar a obra, beleza. Aí cada um tem seu perfil, tá? Cada um tem seu perfil. Não, meu forte é ir para a parte de planejamento. Não, meu forte é ir para a parte de gestão. Cada um tem o seu perfil, né? Ah, no projeto eu até vou, né? Mas não no projeto de infra. Eu vou para projeto predial mesmo, projeto de edificações. Top. Não foi a execução, a mesma coisa. A execução eu quero executar casa, né? Edificações, prédios. Executar estrada, não quero não. Se ficar executando rua, ficar no sol quente, quero não. Tá? Então, cada um tem o seu perfil, tá? Cada um todos são importantes. O que mais aqui? E aí vem essas questãozinhas aqui, ó. Olha, chegou nessa questão. Ninguém escapa do sol. Os de projeto, quem trabalha com planejamento, a verdade. Olha só, tentem resolver esse exemplo 1 também, tá bom? Chegou bem no tempo aí. Tentem resolver esse exemplo 1 dessa aula 9. Eu vou fazer chamada agora, tá bom? E travou aqui, ó. Gente. Eu entrei só, mas vou começar só 8h20, tá bom, gente? Vocês têm um intervalo de vocês.
Que estranho. Se tiver alguém conectado, eu não consigo entrar, não. Não é para eu conseguir entrar, não. Eu vou sair, então, gente. Tchau.